Ouça essas frases e me fale quantas vezes você já passou por isso. O prazo do meu projeto furou. As ações que eu comprei caíram. Até tenho algum dinheiro para receber, mas esse mês eu vou ficar no vermelho. Você sabia que talvez o segredo para não acabar sempre nessas situações possa estar na maneira que você pensa? Pois é, com o livro que vamos falar hoje, eu vi que podemos virar esse jogo. Bora comigo que eu te explico. Aqui no canal conversamos sobre tecnologia, inovação e livros. E hoje vou falar do livro best-seller Pense Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Você pode encontrar esse livro aqui na descrição desse vídeo. Mas não clica agora, fica comigo aqui. Daniel Kahneman faleceu recentemente. Ele era psicólogo, economista e foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002. Ele também é autor do livro Ruído, uma falha no julgamento humano, que fala sobre pensamento humano e vale também uma leitura. Pense Rápido e Devagar oferece para você várias informações sobre como pensamos e decidimos e nos apresenta que existem dois sistemas de pensamento, o rápido e o devagar. O sistema 1, o rápido, é aquele que fazemos no automático e com pouco esforço, como por exemplo uma conta de 2 mais 2, dirigir um carro sem trânsito, reconhecer um rosto de alguém que sorri. O sistema 2 é o analítico, que inclui cálculos e necessita que você se concentre. 17 vezes 24, preencher um formulário, estacionar um carro em uma vaga apertada. O livro explica como esses sistemas se conectam e que você pode ser surpreendido pelo sistema errado no momento em que está tomando decisões. Além disso, o livro ajuda a identificar qual sistema está ativo naquele momento, permitindo que você eventualmente mude sua abordagem. Parte do livro também fala sobre as heurísticas e os vieses. A heurística é um atalho mental que usamos para fazer julgamentos e tomar decisões rápidas, sem muito nos aprofundarmos. Ela é um método para simplificar a tomada de decisões. Enquanto isso, o viés é uma tendência que distorce o nosso julgamento. Assim, as heurísticas muitas vezes têm como resultado os vieses. Eu separei 3 conceitos do livro e vou contar com a ajuda do ChatGPT para a gente criar aqueles Excel para facilitar a análise de cada exemplo. Conceito 1. Heurística de disponibilidade versus planejamento de projetos. A heurística de disponibilidade é a capacidade de julgar a frequência segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente. Um exemplo: vários casais foram questionados sobre o percentual de contribuição pessoal de cada um para manter a casa em ordem. E como resultado, viu-se que as contribuições de cada um somados chegavam-se mais de 100%. Concluiu-se que cada indivíduo em um casal se lembra muito mais do seu próprio esforço individual do que do cônjuge, já que você se lembra mais dos seus próprios feitos. Um segundo exemplo: imagine um certo diretor executivo que teve consecutivos casos de sucesso, e por isso o fracasso não é algo que passa facilmente por sua cabeça. Esse é um clássico caso de viés de disponibilidade em ação. A experiência passada deixa a pessoa super confiante, pois é isso que está mais disponível na memória dele. Até que chega um determinado dia que um novo projeto de sistemas deve ser implementado e esse mesmo executivo recebe para aprovação alguns cenários de projetos. Cada cenário contém a lista de todas as atividades para implementação, como duração, recursos e custos. Apesar dos avisos, nosso executivo, influenciado por suas memórias de sucessos anteriores, escolhe a versão mais otimista do projeto. Vamos colocar isso no ChatGPT e pedir para ele gerar um Excel com todos os parâmetros desse caso, e com isso analisaremos juntos o impacto da decisão do executivo para a empresa. Vamos lá, agora no ChatGPT eu vou colocar as informações que foram descritas aqui para o diretor das atividades, tanto da visão realista como da visão otimista. E otimista, lembrando, foi a visão que o diretor aprovou, tá? Vou colocar também um prompt, eu já fiz aqui para facilitar a nossa vida, eu já deixei um prompt pronto aqui no Word. Vou colocar aqui, lembrando que se vocês quiserem dicas de como fazer prompt, eu vou deixar um vídeo aqui que fala uma dica básica aqui de como faz um prompt claro no ChatGPT. Outra coisa, eu estou utilizando já a nova versão do GPT-4 Omni, que é a última versão do ChatGPT que foi lançada essa semana.
Então aqui, ó, atue como um gerente de projeto, crie 2 planilhas com base nas descrições e anexos, que eu vou colocar aqui a seguir. Essas planilhas representam o cenário realista e otimista de implementação de um projeto. O formato de saída deverá ser uma planilha Excel para que eu possa realizar o download. Então já falo o formato. Peço também para ele que gerar 2 gráficos que apresentem visualmente o impacto da decisão realista e otimista. Caso tenha alguma dúvida, me pergunte antes de executar o prompt. Então agora só falta colocar os dados para ele saber. Todas as atividades aqui que foram geradas e apresentadas aí para a diretoria. Tanto da visão realista, como está mostrando o planejamento, qual que é a atividade que vai ser realizada, a duração, os recursos, né, os profissionais que vão estar alocados, qual que é o custo mensal e o custo total. Análise de requisitos, design de desenvolvimento e assim por diante. Vou colocar aqui. Agora vou mandar ele executar. Olha aqui, ó. Ele já entendeu e está gerando a planilha para mim, ó, com todos os detalhes aqui que eu já descrevi, tanto da realista, ó, totalizou para mim aqui também, como da otimista, tá fazendo aqui. Aí agora ele jogou para o Python para poder colocar de uma forma que eu possa fazer um download. Python, para quem não conhece aqui, é uma linguagem de programação. Tá aqui, ó. Ele já fez a primeira parte, já gerou as planilhas. Enquanto ele gera os gráficos, eu já vou baixando ela aqui. Vou abrir ela aqui, ó. Então tá aqui, ó. Visão realista com todos os dados, os custos, os meses, né, de cada um, os profissionais que vão ser alocados e o custo mensal e o custo total. E a visão otimista, que foi a visão aprovada. Mesma coisa, todas as fases do projeto, as atividades, o tempo total e aqui os recursos, qual o custo mensal. Tá aqui as 2 informações, então a gente pode facilmente ter um Excel pronto só jogando os itens aqui no ChatGPT. Agora eu vou descer aqui voltar aqui para o GPT e vou ver como é que ele gerou o gráfico. Tá aqui, ó. Ele gerou 2 gráficos para mim. Da visão realista, fazendo um paralelo aqui às atividades, né? Qual que é a de cada um. Aqui o formato ele ficou um pouco sobrescrevendo aqui as letras, mas isso aqui é facilmente corrigível, tá? Mas o importante é que ele já analisou aqui, ó, o tempo estimado, fez uma comparação e fez uma comparação do custo total entre cada uma das atividades, né, comparando os prazos. Se eu quiser baixar o gráfico, também eu tenho a opção de fazer um download dele aqui. Mesma coisa do outro. É um modelo bem interessante que você pode rapidamente conseguir confrontar os dados aí e trabalhar um prompt para você poder fazer qualquer análise aqui que for necessária com ele. Não utilize informações confidenciais. Por ser uma aplicação compartilhada, os dados utilizados estão sempre ensinando o modelo de inteligência artificial, ou seja, você não sabe como essa informação será utilizada no futuro. Quer saber como é que foi o resultado? Meses depois, o cenário otimista do projeto teve seu prazo e custos estourados. Ao escolher o cenário otimista, o executivo coloca a empresa em uma posição vulnerável por ter subestimado os riscos envolvidos. É essencial buscar diferentes perspectivas e se questionar com suas verdades antes de tomar a decisão. Conceito 2. O excesso de confiança e sua relação com a análise de ações. O excesso de confiança é uma heurística afetiva na qual as decisões são influenciadas diretamente por sentimentos como gostar ou não, com pouco raciocínio crítico envolvido. Um exemplo que o livro cita é de um diretor que investiu milhões de dólares em ações da Ford. Quando questionado sobre sua decisão, ele explicou que confiava na empresa porque, ao visitar uma feira automobilística, ficou impressionado ao ver como eles constroem carros. Nesse caso, a decisão de investir foi influenciada mais pelo sentimento positivo em relação à marca da Ford do que por uma análise racional dos riscos e benefícios do investimento. Em outro estudo, realizado por Terry Oden, professor da Universidade de Berkeley, durante 7 anos, Oden analisou registros de negociações de mais de 10 mil investidores individuais. O foco? Uma tendência bem comum chamada excesso de confiança.
Uma das percepções do estudo foi o desempenho das ações vendidas versus as ações mantidas em carteira. Descobriu-se que, em média, as ações que os investidores escolhiam vender superavam aquelas que eles mantinham em carteira. E olha que a diferença era significativa, 3,2 pontos percentuais ao ano, além dos custos das transações de venda e compra. Parece que muitas vezes dar uma pausa e não fazer nada teria sido uma jogada mais acertada, pois o excesso de confiança desses investidores os levava a tomar decisões impulsivas, sem a devida análise. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você tem uma carteira de ações e está considerando comprar ações de uma empresa X, justamente porque você ouviu dizer que em essas ações, sempre que o dólar sobe, ela também sobe, e vice-versa. Como você acredita ser importante ter uma ação assim em sua carteira, você está afim de comprá-la. Vamos usar a ajuda do ChatGPT para analisar se essa crença é válida. Bem, agora aqui no ChatGPT eu vou colocar as informações aqui das variações do dólar durante o período e também das variações do valor dessa ação. E aí a gente pode entender se essa tese que essa ação sobe conforme o dólar sobe faz sentido ou não. Bem, primeiro eu vou colocar o prompt, eu já deixei ele pronto aqui, mesma coisa. Atue como especialista de mercado financeiro. E aí agora eu estou explicando, contextualizando para ele o porquê dessa análise. Gostaria de adicionar à minha carteira uma ação que acompanhe o movimento do dólar. Verifique a correlação do comportamento dessa ação com a variação do dólar frente ao real, no período de um ano. Então o que eu vou fornecer para ele agora? Eu vou fornecer para ele a variação da ação dia a dia e também do dólar dia a dia durante o período de um ano. E estou pedindo para ele fazer uma correlação. E no final ele vai me confirmar se a ação se move de acordo com a variação do dólar ou não. Então eu vou pegar aqui, eu já tenho essas planilhas. Vou mostrar para vocês. Variação do dólar e a ação. Tá aqui, ó. Esse aqui é da variação do dólar, né? Período diário. E da ação, mesma coisa. Então é esse dado que ele vai confrontar para mim, qual que é a variação do dólar versus a variação da ação. Aqui também ele coloca no Python e também faz uns ajustes, porque ele pode verificar se alguma data não está batendo, porque foram fontes diferentes de acesso para buscar essas duas informações. Então, talvez, se tiver alguma informação, ele também faz uma correção disso. Formato de data também, ele faz toda essa preparação do dado para poder analisar. Os dados foram organizados, vamos calcular a correlação. Ele começa a fazer isso. E aqui já deu a resposta para a gente. Ó. A correlação entre a variação do dólar, né, com o real e a variação da ação escolhida é de aproximadamente menos 0,36. Isso indica uma correlação negativa moderada, ou seja, quando o dólar sobe, a ação tende a cair e vice-versa, mas não de uma forma muito forte. Então aqui ele dá a interpretação. A ação escolhida tende a se mover na direção oposta ao dólar. Essa relação não é muito forte. E aí ele já dá a conclusão, porque eu passei por que eu gostaria dessa análise dessa ação, porque eu queria que ela fizesse parte da minha carteira. Então ele fala, ó, implicações. Se o seu objetivo é encontrar uma ação que siga diretamente o movimento do dólar, essa pode não ser a melhor escolha, já que ela apresenta uma tendência a se mover na direção oposta. Conforme eu falei no exemplo, do começo, essa daqui não foi a informação que eu tive, né? A informação que eu tive é que ela justamente se movia com o dólar. Então, por isso que é importante fazer esse tipo de análise. Quando se trata de prever o movimento do mercado, aqui vão duas lições. Primeira lição, os erros de previsão são inevitáveis, porque o mundo é imprevisível. Segunda lição, não se deve confiar cegamente em suas convicções como se fossem garantias de acertos. Sempre baseie suas decisões em dados e esteja pronto para reavaliar suas escolhas. No conceito 3, o conceito de esgotamento do ego e sua influência na procrastinação. O esgotamento do ego ocorre quando passamos por um esforço de vontade ou um autocontrole cansativo, o que nos deixa menos dispostos ou capazes de exercer um autocontrole quando enfrentamos um próximo desafio. Vamos ver um exemplo? Em um experimento, pessoas foram expostas a uma tarefa forçada de comer comida saudável
como rabanete, aipo, alface e outras coisas, enquanto resistiam a tentações de pizza, chocolate e refrigerantes. Depois, essas pessoas desistiram mais cedo do que o normal quando tiveram uma outra tarefa cognitiva difícil, por exemplo, uma atividade que envolvia cálculos. Esse fenômeno é chamado esgotamento do ego. Quer um outro exemplo? Imagina você, após se tornar cansado de uma viagem de trabalho, você precisa preparar o relatório de reembolso de viagem, todo detalhado, com fotos de comprovante, origem, destino, todas as informações. Quantas vezes você já procrastinou essa tarefa? Ou se enrolou e acabou não fazendo? Muitas vezes, esse esgotamento do ego, juntamente com a pressão de cumprir sua meta de vendas, faz com que essa atividade não seja realizada. Isso não só gera uma sensação de perda financeira para você, mas também cria um gatilho mental que pode levá-lo a evitar futuras viagens. Pegando esse exemplo, vamos ver se podemos usar o ChatGPT para nos ajudar a não desistir de preparar o relatório de despesa? Bem, agora aqui no terceiro exemplo, a gente vai usar o ChatGPT para facilitar a nossa vida gerando um relatório de despesas. Então, o que eu preparei aqui? Eu já tenho um prompt aqui, pronto, que eu deixei aqui para a gente visualizar. Eu separei 3 recibos com locais diferentes, datas diferentes e valores também diferentes. E eu vou passar isso para o ChatGPT para ele fazer essa análise para a gente. Então, tenho aqui o recibo abre1, o 2 e o 3. Vou fechar aqui para a gente poder visualizar. O prompt, como é que ele vai ser? Ó? Vou colocar aqui para a gente, já no ChatGPT. Então, vamos lá. Atue como suporte administrativo. Então, já estou contextualizando como é que ele tem que analisar. Preencha a planilha Excel de relatório de despesas com as informações dos campos respectivos da planilha. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar para ele um relatório de despesas em branco. Esse aqui, ó. Que tem aqui um relatório simples, só para a gente poder exemplificar, mas você pode ir sofisticando ele conforme quiser. Com data, origem e destino, qual que é o cliente que foi realizada essa visita, qual a quilometragem, isso aqui é útil para quem faz reembolso de quilometragem, se teve algum custo de alimentação, alguma passagem, se não foi por quilometragem, foi aéreo, por exemplo, e estacionamento. Tá? Então tá aqui, eu vou colocar essa informação para ele. Tá aqui, ó. Tá aqui, relatório de despesas em branco. Bem, seguindo aqui, ó. Utilize as informações de valor e data do recibo de estacionamento para preencher os respectivos campos na planilha. Então eu vou dar para ele os 3 recibos, que foram aqueles que eu mostrei para vocês. Tá aqui, ó. Os 3 recibos estão anexos, mais a planilha. E agora eu vou colocar algumas informações adicionais que ele não tem aqui no recibo. Então no recibo ele vai encontrar basicamente o valor que eu gastei, a data, e vai identificar mais ou menos o local, né? Então eu coloquei aqui para ele, ó, recibo do Iguatemi, qual que é o cliente, né, que eu fui, qual a origem, da onde eu saí, e o destino, qual era o local. Você pode sofisticar mais até para ele poder até ler o destino também, se você quiser. Qual é a quilometragem? 7 km, e a continuação disso. Fiz a mesma coisa aqui, né? Para o World Trade Center, qual é o cliente, a SAP, origem, destino. Esse aqui eu coloquei também um valor de alimentação, e da Brigadeiro a mesma coisa. E pedi para ele colocar no final das colunas a somatória. Então vou pedir para ele aqui. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar a planilha que eu coloquei em branco, vai completar com os dados que eu preenchi aqui para vocês, que eu coloquei aqui de qualquer jeito aqui, não é nada muito formatado, e vai ler os arquivos e vai completar a planilha para mim. Então aqui, ó, você está vendo que ele já deu uma formatada nos dados que eu preenchi, ó, que eu coloquei ali meio, e já localizou inclusive a data que ele viu no recibo, ó, que essa informação não tinha passado, ó. Essa informação estava dentro do recibo, ele abriu o recibo e já localizou, e o valor também. Então ele já completou aqui para cada um, ó. O Iguatemi, o World Trade Center, o World Trade Center ele colocou o valor de R$10 de alimentação, e o da Brigadeiro aqui também, ó, qual o cliente, livro de caras, tal, e a data e o valor. Agora, ó, ele jogou todas essas informações aqui para o Python e está completando a informação aqui para mim, gerou o relatório de despesas preenchido. Vou fazer o download aqui para ver. Vou abrir ele aqui. Tá aqui, ó.
A gente pode ver, ó, ele fez o lançamento, ó, qual é a data, preencheu a origem, preencheu o destino, colocou o cliente, quilometragem e o valor de estacionamento. Mesma coisa para o World Trade Center. Ele até abreviou para mim, ó, WTC, qual o cliente, quilometragem, colocou alimentação e estacionamento. E também para Brigadeiro Luiz Antônio, no cliente livro de caras, qual a quilometragem e o valor de estacionamento. E fez a totalização para mim, né, das 3 colunas. Muito legal, né? Você consegue sofisticar mais isso. Isso aqui é um exemplo simples, rápido, só para a gente poder demonstrar que ele tem a condição de ler um documento já e fazer a importação das informações para outro dado aqui no Excel. Vamos voltar lá para o nosso vídeo para continuar. Simplificar procedimentos como o de reembolso de despesa de viagem pode não apenas reduzir os custos com burocracia, mas também aumentar a transparência entre líderes e liderados, além de permitir que liderados foquem mais em suas tarefas principais e menos em tarefas administrativas. Um livro interessante sobre o tema é o Velocidade da Confiança, de Stephen Covey. O autor sugere onde um ambiente onde a confiança prevalece acelera os negócios, melhora a colaboração e eleva a inovação. Agora que está quase no final, você pode ir lá no link da descrição ver o livro. Mas se eu fosse você, esperaria mais um pouquinho. Hoje exploramos uma série de conceitos e exemplos relacionados à psicologia comportamental e à tomada de decisões, desde a influência do pensamento rápido e devagar até os efeitos de excesso de confiança e do esgotamento do ego, onde foram abordados aspectos que impactam diretamente a nossa vida. A compreensão desses fenômenos nos permite não apenas entender melhor os nossos próprios comportamentos, mas também nos capacita a tomar decisões mais conscientes e eficazes. Ao reconhecer como nossas mentes podem nos enganar, seja através de atalhos mentais ou viés cognitivos, podemos adotar estratégias para evitar essas armadilhas. E além disso, tivemos hoje a ajuda do ChatGPT para facilitar o nosso entendimento. E se você quer saber mais sobre o GPT, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para que você possa ver como eu usei o ChatGPT para criar textos que chamem a atenção das pessoas com o uso de algumas palavras mágicas. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que esse vídeo possa ajudar. Quer ver outro aprendizado sobre livros? Clique no vídeo aqui ao lado e veja mais.